Esta noite estaremos recebendo nossa querida Zuila, que há muito tempo não tem nos dado o prazer da sua fala amorosa e querida, e vem nos abrilhantar neste mês de dezembro com o tema Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Seja bem-vinda, Zuila. Uma boa noite a todos aí e a todos aqui. Obrigada. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo também, e dizer que é uma alegria retornar a esta casa. Realmente faz muito tempo, o puxão de orelha é verdadeiro, faz muito tempo que eu estive nesta casa. Mas, né, sempre se retorna um lar querido, né? Nós temos um tema hoje que, se você buscar no Evangelho, você não vai encontrar, porque ele está em Mateus 24, é o sermão profético, e o subtítulo do sermão profético são as grandes tribulações. Mas, se a gente der uma chance ao Evangelho... Opa, não está passando, peraí. Pronto, já achei. Ok. Se você der uma chance ao Evangelho, o próprio Evangelho se autoexplica. Então, vamos ver por que Kardec faz do Evangelho a explicação das máximas morais do cristianismo à luz do Espiritismo. Para quê? Para aplicação à nossa vida. Então, tudo aquilo que eu busco para a minha vida e para que eu compreenda a vida em sociedade, as minhas dificuldades, eu vou buscar no Evangelho. E o sermão profético, como o nome já diz, ele está além, né, dessa formatação que Kardec deu, mas faz parte do Evangelho, dos evangelistas. Então, é uma palavra do Cristo, já que ele nada escreve, que a gente deve realmente dar uma olhadinha. E todo mundo tem muita dificuldade com o sermão profético, porém, se você for tranquilo no sentido de estudo das obras básicas, você vai ver que você encontra o sermão profético nas obras básicas. Então, por essa razão, hoje a gente vai passear um pouquinho pelo Evangelho, Livro dos Espíritos e a Gênese. Então, o título Acautelai-vos, ele vem do versículo 4, do 24:4. É uma frase: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mas aqui eu trouxe para vocês, desculpa o pessoal que está de casa, eu vou descrever. É um vale no deserto, em que um cientista leva 5 horas e leva um tempo pesquisando, porque ele queria esse exato alinhamento do céu, ele queria ver e fotografar. Então, ele faz uma pesquisa, viaja uma foto atual, e este homem que faz essa pesquisa, na verdade, ele está em movimento. E todos nós que aqui estamos, embora aparentemente parados, nosso corpo está todo em movimento, nos oportunizando estar aqui. Todos os nossos sistemas estão em movimento. Eu, para vir para cá, entrei em movimento. A minha vida é um movimento de acordar, dormir, fazer, ir e vir. A reencarnação é um movimento. O céu está em movimento, planetas, átomos, elétrons. Então, a única certeza da tua vida e da minha é movimento. É só isso. Se eu souber que a minha vida, com certeza, a única certeza é movimento, eu sei que eu estou de acordo com as leis naturais que foram dadas por Deus há muito tempo, não é agora, com as leis, né, ditas na obra básica. Então, este vale vai representar no sermão profético exatamente o movimento de Jesus. O sermão profético, as grandes tribulações,
ele começa o texto, eu trouxe um texto mais novo para vocês verem a diferença de tradução. Então, o que está destacado é a frase, mas eu vou ler como é que nós chegamos a essa frase. Jesus estava no templo com os discípulos. Então, está aí o texto à vontade, eu só estou contando a história. Jesus sai do templo e os discípulos, muito encantados com o templo, vão mostrar o templo. Oh, presta atenção nisso, naquilo. Olha que beleza, o templo e tal. E Jesus fica lá tranquilo, saindo do templo, e os discípulos lá mostrando o templo. E Jesus diz assim: em resposta lhes disse. Em resposta lhes disse são dois movimentos. Se fosse só uma resposta, ele não daria uma indicação, uma diretriz. Então ele diz: em resposta eu te digo. Jesus não ia perder momento nenhum para a sua pedagogia. Aí ele diz assim: em resposta eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, olha como é que Jesus faz. Ele sai do templo, passa pelo vale, vai para o Monte das Oliveiras. Então, nesse caminhar dele para o monte, os discípulos ficam lá, mas que afirmação forte, né? Não ficará pedra sobre pedra, vai ficar derrubar tudo. Aí, os discípulos no Monte das Oliveiras assentam-se com Cristo e perguntam: mas quando é que se dará tudo isso? Quando será a consumação das eras? Quando será o teu retorno? E aí vem a frase. Em resposta lhes disse, ele responde e dá uma diretriz. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Só que nessa tradução, a que eu trouxe é a edição de Bíblias sagradas, ou com traduções mais antigas. A do Haroldo Dutra, que circula no meio espírita, é vede. Não modifica nada, mas o acautelai-vos é mais forte. Eu fico com acautelai-vos, no sentido da palavra. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, todos nós não vamos acreditar que o Cristo estava falando do templo, né? Acautela-te aí, templo, que você será derribado. Ele não ia falar para um templo. Acautelai-vos, vede, é para nós. Quem nos representava naquele momento eram os discípulos. Então, há 2.000 anos, há mais de 2.000 anos, o Cristo pediu para que a gente tome cautela. Aí eu vou entender o que é cautela. A cautelai-vos está no imperativo. Então, quer dizer, eu tenho que ter prudência e preparo. Eu não consigo fazer uma coisa sem a outra. E para eu me preparar, eu preciso de tempo. Ele me deu esse tempo. Ele disse isso há mais de 2.000 anos. Aí a gente faz uma paradinha aqui, e aí eu pergunto: quando Deus nos criou, ele nos criou sagrados, não foi? Centelhas divinas de mim. Então, ele nos cria para ser, até onde a gente só conhece espíritos imperfeitos, bons, puros e crísticos. Essa é a nossa escala espírita. Mais do que isso, a gente não sabe. Então, ele nos criou para sermos crísticos. O caminho que nós vamos fazer aí é com cada um de nós. Só que quando Cristo recebeu a Terra para torná-la Terra, nem evolução de 2 mundos, foram 4 bilhões e meio. Ele preparando a Terra, ele já era Cristo. E aí, evolução em 2 mundos diz: olha, mais 1 bilhão e meio para o homem chegar. Então vejam que esse Cristo já era Cristo há bilhões nos aguardando. Então, nós que estamos na escala de terceira ordem, nós nem chegamos na segunda ainda, estamos na terceira ordem, querendo dar um pulo para a segunda, que são os bons espíritos,
e atravessando de provas e expiações para regeneração, estamos vivendo nesse momento, o acautelai-vos, que ninguém vos engane, vem bem a calhar para a gente. Só que isso está escrito há mais de 2000 anos. Então, o que é que ele quer dizer? Sabe esse homem que eu levei 1,5 bilhão para construir? Você vai ter que derrubar esse homem. Não vai ficar pedra sobre pedra desse homem, dependendo do caminho. Então, toda reencarnação, você vai derrubar esse templo. Ele vai ser uma reencarnação perdida ou ganha. Você que está se construindo, mas nunca ficará pedra sobre pedra, porque você está destinado. O objetivo da encarnação é chegar à perfeição, é a resposta do Livro dos Espíritos. Então, você está destinado a ser crístico. Então, você vai ter que derrubar o templo sagrado que você... Eu criei o templo sagrado, e por cima do meu templo sagrado, você construiu algumas coisas que não ficaram muito bonitas na sua história e na minha. Depois de Jesus veio o quê? Idade Média, Inquisição. Olha o entendimento do ser cristão. Tem cautela na Idade Média, gente? Na Inquisição? Não tem. Em nome do Cristo? Não tem. Então, isso já estava escrito. Aí eu até brinco. Profetas chegaram, escreveram, uma boa parte da turma entendeu. Aí veio Moisés com 10 leis, que são as leis que estão escritas no Livro dos Espíritos. Aí, alguns entenderam. Aí veio Jesus. Disse, ó, daqui para frente, mundo de provas e inspiração, tá? Vocês deixam de ser primitivos. Male, male, né? A gente entendeu, né? Daí a história sangrenta cristã. Aí vem o Espiritismo e diz assim, ó, eu vou explicar bem miudinho para vocês, letrinha por letrinha, tudo bem explicadinho para ver se a gente entende. E aí, quem sabe agora, o acautelai-vos vai fazer sentido para a gente. Eu tenho que derrubar esse meu templo, que eu erigi, eu construí. Olha que maravilha! E aí eu fico, brincadeira, com muito orgulho de mim. Muito orgulho de mim. Será? Então, a gente vai indo para encontrar Jesus. Aí o Espiritismo diz, olha, eu vou explicar para vocês. Jesus é o seu modelo e o seu guia. Não fique mais como antigamente, achando que modelo e guia são pessoas encarnadas, tá? Não fica admirando, né? Homens da igreja, né? Reis, ok? Vai com Jesus. Está lá o Livro dos Espíritos. Quem é o modelo? Jesus. Ok. Só que Jesus, para encaminhar o Espiritismo, ele cria uma pleiade de espíritos. Francisco de Assis, Joana de Ângeles, estava, Emmanuel, né? Uma turma boa. E ele diz, agora chamarei todos vocês de espírito de verdade, em meu nome, não é assim? E eu estou representando vocês. Todos nós vamos trabalhar. Muito bem. Então, Jesus, nosso modelo e guia. Mas aí, se acautelar é prudência, e prudência e preparação leva tempo, e eu não posso me dissociar na prudência daquilo que eu chamo julgamento, ou seja, se eu julgar com rigidez, eu estou sendo cauteloso? Essa não é a mensagem. A mensagem é, seja cauteloso, mas a caridade deve fazer parte da sua cautela. Prepare-se com caridade, com fraternidade, com solidariedade, porque você, para ser cauteloso, não será omisso, mas também não será rígido. Ok? Que fique bem claro. Então, se Jesus é meu modelo e guia, eu vou procurar
como essa pleiade de espíritos entendia caridade, que é a mãe da fé e da esperança, segundo o Evangelho. Então, como é que Jesus entende caridade? Para eu ser caridoso. Ora, Jesus entende caridade da seguinte forma: não é você entender caridade. Como é que a Pleiade e Jesus entendiam caridade? É assim, caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, se você quiser praticá-la dentro do seu acautelai-vos, que ninguém vos engane, você vai entendê-la como benevolência, indulgência e perdão. Para todos? Para todos. Então, ele é um exercício. Por isso que ele disse lá atrás, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque quem é que mais engana Zuíla? Zuíla. Eu sou a minha maior enganadora. Sou eu que digo para mim que não sou egoísta, sendo. Sou eu para mim que digo que não sou orgulhosa, sendo. Sou eu que digo para mim que não sou isto ou aquilo de virtudes que eu não tenho. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane é primeiro para você. Então, se você fizer o exercício, aí você vai levar um tempo nesse exercício, até que esse exercício se tornará automatismo. Então, quando Cristo disse, de mim saiu virtude, lembra? Para uma mulher que sofria de hemorragia, ele é a virtude. Ele curava porque ele é, eu sou. Isso é o Cristo. De mim sai energia. Conquistada por quem? Por mim, Cristo, pelo meu esforço, pela minha transformação moral, por tudo que eu fiz para chegar neste nível de espírito, em que o Pai e eu somos um. Eu compreendo o Pai. Eu não sou o Pai, mas eu o compreendo. Então, se o meu caminho na escala espírita requer exercício do BIP, eu preciso, então, começar a exercitar a caridade como entendia Jesus e não como eu entendo. Meia benevolência, meio perdão, né? Meio... Ah, mas eu não consigo perdoar. Ok, você não consegue perdoar a todos, mas do todos, quantos são? 10? Você consegue perdoar um? Ótimo, faça o exercício com um ou com dois, mas sem fazer você não consegue. Essa é a mensagem. Então, nós precisamos, no sentido do entendimento do acautelai-vos, entender como entendia Jesus o acautelai-vos. Como é que eu derrubo esse tempo aqui? Ah, mas não ficou claro que isso está relacionado com o sermão profético e nem com as grandes tribulações. Ok, vamos para a Gênese. Os tempos são chegados. Vamos ler a Gênese. O item 5. O capítulo inteiro vale a pena demais ler, mas vamos para o item 5. Até aqui a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista de ciência, arte e bem-estar material. Material. É o nosso mundo. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Isso foi escrito século XIX. Vê se está valendo para agora. Fazer que reine entre si a caridade, que nós acabamos de dizer, como é que Cristo entendia a caridade, para a gente se acautelar. A caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhe assegure o bem-estar moral. É para onde nós temos que ir. Material, estamos ok. Ciência, arte, bem-estar. Moral, não estamos ok. Aí dá um salto, né, para a gente não ficar lendo aqui cansativamente, dá um salto neste item, e eu finalizo com a última frase. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência,
mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir, ó a palavra. Não é reformar, é destruir tudo que superexcite nele o orgulho e o egoísmo. Ó o templo derribado. Ó nós lutando contra nós mesmos, para derribar esse templo que somos nós mesmos, reconstruirmos como os novos espíritos, nova encarnação, novas oportunidades, aproveitar para seguir no entendimento do Cristo. Então, se essa reflexão que nós estamos fazendo juntos fosse aberta, fosse um bate-papo, uma roda de conversa, certamente nós receberíamos contribuições espetaculares, vindo de todos vocês, porque comunicar não é o que eu falo, é o que você entende nas suas referências. Eu entendo que o sermão profético está relacionado com as obras básicas. E, portanto, se você estudar um pouco, tiver um pouquinho de paciência, você encontra os caminhos. Certo? Se nós seguirmos e não irmos além do tempo que foi dado para que a gente estivesse hoje aqui, 40 minutos, nós não teríamos tempo de falar sobre todas as faces, todas as facetas do que seja uma interpretação. Por quê? Dizem que a Torá judaica tem 70 faces, cada interpretação tem 70 formas de enxergar. Agora eu pergunto, você tem 10 anos de doutrina espírita. O primeiro ano que você lê o Evangelho é o mesmo Evangelho que você lê no 10º ano? Ou que você lê no 20º ano? Isso não são facetas? Não são faces de interpretação da sua maturidade espiritual? Então, nós também temos facetas da nossa interpretação, que vai acontecer aos 14 anos, aos 27, aos 37, aos 60. É o mesmo evangelho, só que você entende ele completamente diferente, porque você viveu experiências. E dentro dessas experiências, vamos ver como entendia Jesus a indulgência. Lembrando que Jesus é governador da terra, ele é o que encaminhou o espiritismo, correto? Através da pleiade de espíritos, de espírito de verdade, então é ele. Então, a indulgência, como é que entendia Jesus a indulgência? O irmão José, um espírito protetor, diz assim, eu tenho um pouco de paura, de um pouquinho de medo quando a frase no Evangelho é assim, espíritas, vírgula, digo, eita, foi direto aqui no meu coração. Essa é uma. Espíritas, vírgula, disse, eita, bora. Queremos falar-vos hoje de indulgência, um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. O problema é que irmão José começa bem doce e termina, né? Papa, né? Assim. Aí diz, tá bom, irmão, vamos seguindo, José, vamos seguindo. A indulgência, vamos ver se a gente está praticando indulgência, como entendia Jesus, para a gente se acautelar, para derrubar o templo e seguir no automatismo das virtudes. A indulgência não vê os defeitos de outrem. Se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os. A nossa sociedade faz isso, gente. Sociedade ocidental faz isso. Oculta os defeitos dos outros. Ressalta. Ressalta. Porque ele não quer, essa pessoa que é indulgente, que eles se tornem conhecidos. E que se torne, se for para ficar conhecido, só dele. Ele guarda segredo. É só dele, ele não vai divulgar. Mas, se a malevolência trouxer aos ouvidos dele o defeito daquele que ele quer ocultar, ele vai achar algo positivo, eu não estou lendo, tá? Algo positivo para dizer para a pessoa que trouxe o defeito. Ele vai achar algo positivo.
vai ouvir, mas vai achar algo positivo para dizer, para minimizar aquela situação. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Acho que tem bastante gente ocupada na nossa sociedade com os maus atos de outrem, principalmente na nossa sociedade digital. A menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar. O indulgente está sempre atenuando, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes. Olhem para a nossa sociedade digital. Não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras. Apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Aí ele faz uma pergunta. Quando criticais, que consequência alguém tira das suas palavras? E responde assim, a de que não tereis feito o que reprovais. Então, o Espírito José está dizendo, se você está criticando alguém, porque você jamais fez aquilo. Acho difícil, né, gente? Bem complicado. Jamais você fez aquilo. E aí ele continua. Ó homens, quando será que eu, Zuíla, vou julgar? Meu coração, meu pensamento e meus próprios sentimentos. Sem me ocupar de outros irmãos. Quando será que essa atitude chegará para Zuíla? Quando eu farei isso? Deu para entender do exercício? Quando é que eu farei isso como um exercício? Não vou me preocupar com os atos falhos dos meus irmãos. Vou me preocupar com os atos meus falhos, meus pensamentos, meu sentimento, meu coração. Isso não quer dizer omissão. Porque lá em cima ele diz, se você vai prestar um serviço para alguém que está influenciando, né, um grupo, de forma... Você vai fazer, às vezes, um conselho até velado. Você vai chamar em particular, não vai fazer nada que choque aquela pessoa, vai procurar um amigo que tenha melhor intimidade com ele, para falar ao coração dele. Você vai achar meios de não colocá-lo numa situação que você jamais gostaria de estar. Essa é a indulgência. Então, ele vai fazer a chamada puxada de orelha, né? Que eu falei, ele começa doce, né? Tranquilo. Aí ele diz, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Então, se você quer acautelar-se para que ninguém vos engane, nem você mesmo, com você, seja severo com você. Não é mal-humorado, tá, pessoal? Mal-humorado é uma coisa, severo com as suas não virtudes é outra coisa. É aquele que faz o exercício de Santo Agostinho, né? Que repassa o seu dia, que procura conscientizar-se de que precisa melhorar aqui ou ali ou ali. Então, nestas grandes tribulações, talvez a gente encontre Jesus dizendo, olha só, eu vou te dar um tempo, enquanto eu estive com você, eu já deixei o recado, mas vai levar o tempo de provas e expiações. Agora o tempo está curto, deu para entender? A gente está lendo a mesma coisa com um tempo menor agora. O tempo apertou para nós, que temos essa consciência. O tempo está curto para que eu tome atitudes, porque ele disse isso há mais de 2000 anos. Ele pediu que a gente fizesse os exercícios há mais de 2000 anos, porque ele foi o exemplo, não é isso? Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Então,
Os evangelistas já escreveram tudo o que a gente precisava nos evangelhos. E ele também disse: fareis o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque você é um espírito sagrado, um espírito criado para ser o Cristo, até onde a gente sabe. Então, você fará isso e muito mais, depende de você. Eu não sei aonde você vai chegar. Né? Não sei onde você vai. Você pode chegar mais do que eu. Agora, tem uma chamada do irmão José, esse espírito protetor, dizendo o seguinte: quem julga o outro, em última instância, não está na terra. E a frase é: lembrai-vos daqueles que julgam em última instância. Não está na terra quem julga em última instância. E aí ele diz uma frase encantadora: essa pessoa que julga em última instância e não está na terra, que é o nosso Pai, e o próprio Jesus, que nos acompanha como governador da terra, e sua pleiade maravilhosa, Deus conhece a intimidade de cada um. Então, ele vê o nosso movimento, ele vê. Quando a gente falha, e ele diz: os que falham para você, quando você julga e diz é uma falha, talvez eu, não eu, Deus, por favor, não estou né, fazendo dele uma persona, eu estou dizendo para comparar. Talvez eu não o julgue, eu não o condene, porque o meu julgamento é diferente do seu. Eu estou vendo a motivação, a intenção, todo o movimento. Ele falhou. Você julgou ele mal. Eu não o julgo. Eu não o condeno. E, às vezes, aquele que você releva, esse sim eu o condeno. Essa é a frase do José. Então, por isso que a gente tem que saber a diferença entre analisar e julgar. Dependendo da posição que você está, se você administra pessoas, você tem que analisar para tomar decisões. Mas não caia no erro de julgar. Julgar é bem pesado. E aí, se você ainda tem dúvida sobre o que é ser indulgente, ele diz: a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, se você ficar com esta frase última, você saberá fazer a distinção se você está sendo indulgente ou não. Você está afastando alguém, irritando alguém, desanimando alguém? Ou você está acalmando alguém, erguendo alguém, atraindo alguém para você? É por isto que, ao analisar o acautelai-vos, que ninguém vos engane, eu tenho tantas faces, tantas facetas de análise, que vocês mesmos aqui, partindo daquele BIP, né, da benevolência e indulgência, nesta casa poderiam fazer diversos estudos só sobre o acautelai-vos, que ninguém vos engane, dentro das obras básicas, usando a Gênese, os tempos são chegados, o livro dos Espíritos e o Evangelho, para vocês perceberem o quanto o sermão é profundo. Cada versículo cabe um estudo, cada linha. Mas a gente precisa realmente compreender, essa é a nossa pequenez, são esses os materiais que temos. Agora, uma frase simples como acautelai-vos que ninguém vos engane, ela toca o nosso coração. Então, que o seu sagrado e o meu sagrado, esse espírito criado para ser um Cristo um dia, não importa quando, que ele acelere nas suas decisões de benevolência, de indulgência, de perdão, que é como a caridade deve ser entendida. Tomando ainda outras situações como a Gênese, solidariedade e fraternidade. Então, ao cuidarmos de nós, estaremos cuidando do mundo.
deixo para vocês, não como tarefa, porque aqui não tem professora, mas como curiosidade, que vocês se debrucem sobre a benevolência e o perdão. E vocês vão encontrar um rico material para entender: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nem eu mesma, a mim, e nem cada um aqui a si. Muito obrigada. Essa era a nossa intenção. Espero que todos tenham podido compreender. Obrigada, André, Miriam e a essa casa querida. Na verdade, esse ponto de luz, né? Essa jovem senhora de 75 anos, né? Que é muito maior do que tudo isso que a gente está enxergando, tá bom? Então, que todos que venham a esta casa sejam recebidos com fraternidade, solidariedade, né? Para compreender a boa intenção do Evangelho, né? Essa boa intenção que o Evangelho tem nas práticas diárias. Muito obrigada. É minha? Lá vou eu saindo da tarefa, né? Eu defini saindo da tarefa. Eu trouxe essa imagem do Cristo para lembrar a todos nós que está no nosso querer aproveitar o convite hoje ou daqui a milênios, que foi o convite feito a Públio Lentulus, que se torna Emmanuel. E dizer a todos que aqui estão, nesta oração que vamos iniciar, que Emmanuel não se reconhece Públio. Ele está feliz como Emmanuel, já reencarnado aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem que avançar. Públio foi só uma passagem para Emmanuel. Quem sabe quantos Emmanuels estão aqui nesta sala. Por isso, Senhor, queremos te agradecer, porque conheces a nossa intimidade e podemos contigo, Senhor, atravessar todas as necessidades de reencarnações, todas as vontades de nos movimentar em tua direção. Cremos, Senhor, que sobre a tua luz, sobre a tua, Senhor, direção, teremos guia seguro. Nossos anjos, guardiões da nossa vida, são também a extensão, Senhor, da tua misericórdia. Mestre querido aos nossos corações, que nos acolhe neste lar, nesta casa, neste ponto de luz, Senhor, em que tantos são albergados. A todos que neste momento estão unidos nesta oração, possam ser visitados em seus lares. Todos aqueles que reconhecem que o Cristo é interno, para que eu possa me movimentar em direção ao Cristo externo, o modelo e o guia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que somos e temos. Muito obrigado, Senhor, por esta casa, pela diretoria desta casa, que ela possa continuar os seus trabalhos firmes na jornada em que será sempre construída uma nova oportunidade para todo aquele que conhece o teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor.